Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos e irmãs em Cristo. Amém. Mais uma semana de quarentena, mais uma semana aí de reclusão para muitos de nós, não é isso? Mas, queridos e queridas, Deus está no controle de todas as coisas. E nesta hora eu quero trazer da parte de Deus uma palavra para juntos meditarmos e ser alimento para o nosso espírito. Eu estava esses dias meditando no escrito do educador e filósofo e poeta Rubens Alves, que deixou um livro escrito em 2011 para a educação. E nesse livro ele faz uma abordagem interessante sobre a vida, né? Ele diz que o ser humano ele é limitado, ele é desajeitado na sua essência de ser. Então, para ele sobreviver nesse universo caótico, ele precisa produzir ferramentas que o capacite a viver. Por exemplo, ele disse assim, olha, os animais eles são completos. Por exemplo, o macaco. O macaco ele não precisa passar por nenhum treinamento, mas se ele fosse disputar, por exemplo, umas Olimpíadas, ele seria campeão facilmente, porque ele tem a habilidade de pular, de saltar, de dar cambalhota, coisa essa que o ser humano, por seu equipamento físico, já o limita, mas ele precisa de treinamento. Por exemplo, as pulgas. As pulgas, elas são hábeis, elas são rápidas, elas são pequenas, mas elas pulam muito alto. Então, o homem ele precisa usar ferramentas como extensão do seu corpo, e por ele usar essas ferramentas, ele está na cadeia, no topo da cadeia alimentar. Então, o homem, nessa fala, por exemplo, a gente conclui aquilo que cumpre a palavra de Deus, né? Que se cumpre. Quando Deus deu ao homem a capacidade de dominar o mundo, de habitar, de povoar, de subjugar. Então, através desse equipamento, do raciocínio que o capacita, que o diferencia dos demais animais. E é verdade, né? Por exemplo, o homem, ele não tem pelo como o urso, mas em toda a face da terra nós vemos o homem habitando nas situações assim mais adversas, frias, ou no deserto muito quente. Nós podemos ver que o homem tem dominado, ele tem habitado, ele tem existido, porque ele faz uso de ferramentas. Então essas ferramentas o capacitam. Então nós estamos falando da parte física do ser humano, né? O ser humano, fisicamente, comparado com outros animais em força, agilidade, por exemplo, força do leão, ou alguma coisa assim, agilidade como de um gato, o homem não tem. Mas, por outro lado, o homem domina porque ele usa uma ferramenta que sobrepõe a tudo e a todos, e o capacita a viver nas situações mais adversas, como eu falei. Então, assim como também na nossa vida espiritual, Deus nos deixou elementos que nos capacitam a vencermos as diversas situações da nossa vida espiritual. Por exemplo, nós podemos vencer essa situação caótica que hoje o mundo passa e em todas as áreas da nossa vida por ferramentas que Deus deixou que funcionam como um extensor do nosso corpo, mas do nosso corpo espiritual, para dominar inimigos muito superiores em força e em poder, como é realmente o Império das Trevas. O inimigo ele tem um poder muito grande se for comparado do ponto de vista do ser humano, mas por outro lado Deus deixou ferramentas, ele deixou, nos capacitou. Deus não fez, por exemplo, como alguns pensam, Deus ele fez o homem, até fez o homem, mas Deus não se envolve em problemas corriqueiros da vida humana. Ele fez como disseram os deístas do século XVIII. Eles até acreditavam que o universo tinha sido criado por um Deus, por uma força superior. Porém, eles acreditavam que Deus não se envolvia. Ele fez como um relojoeiro, produziu um relógio, como nos tempos antigos, deu corda nesse relógio e abandonou e deixou funcionando e não se meteu mais em nada. E nós sabemos que Deus ele está conosco todos os dias. A mensagem de Jesus foi essa, que eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Então Jesus está conosco. E essas ferramentas das quais eu estou falando, eu sei que você já sabe, mas eu quero apenas que venhamos a meditar, nos fortalecermos com relação a isso
e colocar isso realmente em prática para que possamos realmente passar por essa fase difícil e outras fases que virão, né, que nós teremos oportunidades de vivenciar e sermos fortalecidos e dando testemunho de vitória e da presença de Deus na nossa vida. E é assim realmente que eu creio que toda essa situação que estamos passando ou que venhamos a passar, Deus está no controle. Deus não nos deixou só. Deus ele se importa comigo e contigo. Deus deixou ferramentas para essa guerra, para essa luta, para vencermos. Tanto é que assim, quem dera que quando alguém levantasse a mão, ou quando alguém se arrependesse, se convertesse, todos os seus problemas fossem sanados, não é isso? Então a vida seria maravilhosa. Você aceitou a Jesus, então você não fica mais doente, não passa mais por problemas financeiros, não tem mais uma luta com o inimigo, mas pelo contrário, quando nós saímos do império das trevas e estamos no império da luz, há um conflito muito forte, há uma luta intensa o tempo todo. E dentro dessa luta, dentro desse aspecto, humanamente nós não temos capacidade nenhuma de vencermos. Eu e você não temos capacidade, do ponto de vista físico, de vencermos um leão, mas nós temos equipamento para vencer o leão. Por outro lado, Deus nos deixou ferramentas para vivermos e lutarmos no mundo espiritual e sermos vitoriosos. E essas ferramentas estão realmente escritas no livro de Paulo, na carta de Paulo aos Efésios, e vale dizer que o apóstolo Paulo, por volta do ano 60, dessa nossa época, 60, 62, Paulo estava preso. E uma pessoa presa, ela não goza de nenhum conforto. Tanto é que no capítulo 3, no versículo 1, e no capítulo 4, no versículo 1, Paulo ele faz menção dessa prisão, que ele estava preso quando ele escreveu essa carta aos irmãos, a todos nós hoje, e ele estava dentro dessa situação. Então ele não estava numa situação confortável, ele estava numa batalha, numa luta, numa cadeia, ele estava preso. Ainda que essa cadeia tenha sido domiciliar, mas ele estava preso, né? Não tinha liberdade nenhuma. Eu gostaria muito que meditássemos hoje agora então nessa palavra, mais uma vez, Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10 até o versículo 18, portanto 8 versículos. Efésios 6, 10 a 18. Diz assim na minha versão: finalmente, é uma conclusão, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se toda a armadura de Deus, para que possam ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridade, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se toda a armadura de Deus. Então, é um mandamento. Por isso, vistam-se toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau. No dia bom, não, no dia mau. E permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo-se a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração, poder e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então nós vemos aqui isso realmente, do ponto de vista espiritual, como eu e você não podemos vencer o inimigo forte, que é o diabo e suas potestades, que vem através de muitas situações, de pessoas, a nossa vida se torna difícil, se tornaria praticamente impossível de vivermos na Terra se não fosse realmente esse equipamento, essa ferramenta que Deus nos deixou para vencermos o inimigo. Nós sabemos que o inimigo ele tem muito poder. Nós vemos isso, por exemplo, claramente lá no Antigo Testamento, quando o inimigo, dentro da permissão de Deus, agiu na vida de Jó. O inimigo poderosíssimo destruiu todos os bens, a família, poder de morte, causou doença, mexeu na natureza. E a gente vê que tudo isso, o inimigo tinha poder. Então, do ponto de vista humano, Jó,
ele só sofre os ataques. Mas, por outro lado, nós vemos, por exemplo, a força dos demônios na vida daquele gadareno, lá de Marcos 4, aonde Jesus atravessa o Mar da Galileia para libertá-lo. Esse homem tinha uma força terrível. Esse homem vivia correndo, se cortando, se machucando, dia e noite, gritando. E 2.000 demônios atormentando a vida desse homem. Esse homem, do ponto de vista físico, não teria nenhuma chance de viver a liberdade. Porém, Deus realmente, através da sua palavra, realmente o libertou. Então, o inimigo, nós sabemos, o inimigo ele tem poder, mas maior é o que está na minha e na tua vida, que é Jesus. Então, ele nos deixou esses equipamentos que eu quero justamente meditar com os irmãos. Então, para vencermos o inimigo, aqui em Efésios 6:13, nós temos o primeiro equipamento, o primeiro acessório, a primeira ferramenta que nos dará capacitação para vencermos o inimigo. E essa primeira ferramenta, ele diz que é o cinto da verdade. Então, se eu quero vencer, eu preciso usar toda. É interessante que a palavra diz que por isso vistam-se toda a armadura de Deus. Não é colocar um acessório ou outro dessa armadura, dessa capacitação de Deus. É usar todos os 6 componentes que está descrito aqui no capítulo 6. E o primeiro equipamento, realmente, a primeira ferramenta que vai nos dar capacitação para vencermos o inimigo é vestir o cinto da verdade. Então o cinto, ele une a armadura, a verdade que nos une às bênçãos de Deus. Jesus é a verdade, suas palavras são verdadeiras escritas na Bíblia. Então o cinto, primeiro acessório, usar o cinto que segura a armadura, e essa armadura ela vai nos proteger contra as ciladas do inimigo. Então ele diz que tem um outro componente, que é a couraça da justiça. Aí você pode perguntar, mas aí como é que é na prática, como que eu uso esse cinto da verdade? O cinto da verdade, ele pode ser perfeitamente usado quando eu e você lemos a Bíblia. Quando nós usamos a palavra de Deus, que é a verdade que liberta. Então, se você usar a Bíblia, se eu e você usarmos a Bíblia, a palavra de Deus, nós estamos usando o cinto da verdade. Aí ele diz, a couraça da justiça. A couraça da justiça, aquilo realmente é uma vestimenta, essa couraça. A couraça da justiça protege principalmente o nosso coração. Da justiça de quem? De Cristo. Então, a couraça da justiça, ela faz com que o inimigo não tenha acesso ao meu, ao teu coração, colocando dúvidas sobre diversas situações. Então, se usarmos isso, essa couraça, estaremos nos fortalecendo, nos protegendo contra os ataques do inimigo. E como é que eu devo usar isso? A couraça da justiça eu uso quando eu me arrependo de atitudes erradas, de pecados realmente que tenhamos cometido. E aí, crendo realmente naquele sacrifício de Jesus, que ele nos salvou, eu estou fazendo uso da couraça da justiça, estou me protegendo, né? Outro equipamento importante, os sapatos. Os sapatos, que é uma ferramenta que nos capacita a andarmos por vários terrenos e não ferirmos os nossos pés. Assim também no mundo espiritual, nós também temos sapatos que Jesus deixou. E esses sapatos estão na prontidão do Evangelho da Paz. O mundo vive em conflito, mas eu posso transitar, caminhar por esse mundo através do Evangelho da Paz, pregando a palavra de Deus, né? E eu coloco isso em prática quando eu prego a palavra de Deus, levando aqueles que necessitam, principalmente num tempo desse, um tempo caótico, um tempo de crise. E um outro acessório importante que nós temos da parte de Deus e que devemos sempre usar. No passado, o escudo sempre foi muito importante. Nós temos aqui na palavra descrito o escudo da fé. O quarto acessório realmente que Deus nos deixou para vencermos o inimigo. O escudo nos protege das setas. A fé protege dos ataques do diabo. A fé lhe ajuda a se defender das acusações, das dúvidas, das tentações. Então, usar realmente a fé no momento assim caótico, no momento de dúvida, de tentação, escolher crer em Jesus, estar usando realmente o escudo da fé. Então, num tempo onde está todo mundo desacreditando sobre toda e qualquer situação assim difícil, eu e você usando o escudo da fé, nós temos capacidade de vencermos realmente essa batalha, usando esse escudo, essa ferramenta. Então,
esse escudo é mais uma ferramenta importante. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se alguém quer realmente agradar a Deus, fazer algo realmente que Deus se agrade, nós temos realmente que crer nele e na sua palavra. Outra coisa importante, queridos, o capacete, que é o quinto elemento desse instrumento para vencer o inimigo, o capacete da salvação. Nós sabemos que Jesus nos salva. O capacete protege a nossa cabeça. A salvação protege os nossos pensamentos. Jesus nos salva da escravidão do pecado. Você não precisa mais viver pensando em coisas ruins que levam ao pecado. Queridos, é uma pessoa que não tem na sua mente, na sua cabeça, a compreensão clara realmente da obra de Jesus, que Jesus morreu pagando a nossa dívida, tomando o nosso lugar na cruz do Calvário. Essa pessoa tem a mente atormentada. Então imagina você, uma pessoa vivendo assim nessa situação, sabe, de tormento, uma mente perturbada, e aí você chega alguém e prega esse evangelho que muda a mente, que transforma essa vida. Então como que eu coloco em prática a salvação? No momento de acusação, que o inimigo vem para nos acusar, porque nós falhamos, eu e você, nós pecamos por atos, pensamentos e palavras. E o pecado traz tristeza, né? Tanto para Deus, para o Espírito Santo, como para nós também, não traz bênção nenhuma. Mas quando eu confesso o meu pecado, eu faço uso na minha mente, sabe, das palavras de Jesus, e aí eu pego e tudo isso dissipa, porque aí eu passo a crer na salvação, sei que realmente a salvação não é por mérito, não é por obras, mas é por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, automaticamente, a minha mente é transformada. E Paulo disse aos romanos que nós não devemos nos conformar com esse tempo, com essa época difícil, porque o mundo não é fácil para ninguém, nunca vai ser, né? Essa luta que nós estamos enfrentando hoje, que o mundo enfrenta, daqui a pouco vai vir outras. Mas, por outro lado, Deus ele quer que eu e você estejamos firmes, mas firmes porque Ele nos deu realmente esses elementos, esses 6 elementos para vivermos e vencermos. Então, ter realmente, usar o capacete da salvação é pensar nas coisas que Jesus fez na cruz do Calvário, é rejeitar pensamentos errados, é pôr realmente na mente que apesar dos nossos pecados que estão perdoados, nós temos realmente a salvação em Cristo Jesus. Nós temos esperança de vida eterna. Nós cremos que mesmo nessa vida ainda nós vamos ver a bondade de Deus na nossa vida. Eu creio dessa forma. Davi falava desse jeito no Salmo 27, que veria a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu e você, nós temos essa possibilidade de vencermos o inimigo. Então, essas ferramentas que Deus nos deixou através, simbolizado por esses equipamentos, espada, capacete da salvação, cinto, são para que possamos vencer esse inimigo, como eu disse, que tem força e poder, mas é um inimigo derrotado. A sexta ferramenta é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a espada do Espírito. A espada fere e defende do inimigo. A palavra de Deus destrói o inimigo. O Espírito Santo dá vida à palavra de Deus e lhe dá poder para derrotar o inimigo. Como que eu uso a espada do inimigo? Jesus, no deserto, no seu dia mau, Jesus estava vivendo um dia mau, 40 dias jejuando, passando já, sentindo todos os sintomas de fraqueza, por estar num jejum longo. O inimigo vem no seu último dia e vem realmente fazendo propostas. E Jesus vence o inimigo usando simplesmente a palavra de Deus. O inimigo vinha para usar a palavra de Deus de forma errada, para fazê-lo tentar desviar, e Jesus usava a palavra para combater o inimigo. Então, eu só posso vencer o inimigo se eu realmente vestir toda a armadura de Deus. Se eu usar toda a armadura de Deus, eu tenho chance realmente de vencer. Então, Deus não me deixou despreparado para esse mundo. Pelo contrário, além dele estar na nossa vida, morando no meu e no teu coração, ele deixou esses elementos que nós temos que fazer. É mais ou menos assim, essas ferramentas. Não adianta um doente saber que está doente. Ele precisa ir ao médico e, recebendo do médico a orientação, a receita, ele tem que usar o remédio. E aí a cura acontece. Do mesmo jeito, se eu quero ser vencedor, não adianta só saber que a Bíblia é a palavra de Deus. Não adianta só crer que Deus existe. Nós temos realmente que colocarmos a nossa vida, sabe, na prática da palavra de Deus. Então, dessa forma, nós venceremos.
No versículo 13 do capítulo 6, ele diz: por isso é uma conclusão, vistam-se de toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Então, é dia mau, o dia mau ele existe. É interessante que eu te chamo até a atenção. Eu olhei em várias versões esse texto e nunca colocou nas demais versões, aparece sempre como o dia mau, não os dias maus, mas o dia mau, o momento ruim, o momento de maior dificuldade da tua e da minha vida. Deus se faz presente, Deus nos capacitou a vencermos. E Ele quer que eu e você sejamos firmes em todos os momentos. Então, a gente vê isso na prática, na vida do próprio apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava passando uma situação difícil, como eu disse, ele escreveu essa carta numa prisão, porém, ele estava livre, ele se sentia fortalecido, inclusive para encorajar os irmãos. E é interessante isso, que quando Paulo escreve, e ele era o mensageiro importantíssimo de Jesus naquela época, ele deixou realmente, por exemplo, essa palavra para todos os irmãos daquela época, para as igrejas, e principalmente para as igrejas de Efésios. Mas essa carta não foi lida só em Efésios, ela foi lida por onde havia irmãos, a mensagem de Deus era proclamada, era assim que as cartas caminhavam, ainda que fosse endereçada aos Efésios, mas era para todas as igrejas. E é interessante que nessa situação, a preparação do Evangelho da Paz não está aqui especificado que é para líderes da igreja, para oficiais da igreja, mas para todas as pessoas, para todos os irmãos e irmãs que acreditam no Evangelho. Então, nessa época, Deus quer que eu e você passemos fortes, vitoriosos, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse tempo é para abençoar. Deus está trabalhando, Deus se faz presente, mas Deus ele quer que eu e você façamos a sua parte. Deus quer nos dar a vitória, porém eu tenho que ler a palavra de Deus. Eu tenho que me fortalecer. Então, que você possa realmente meditar nessa palavra. Deus quer usar a tua vida, vai usar a minha vida para esse propósito. Eu quero realmente contar com a tua presença, você que está nos vendo agora pela primeira vez, que você possa se inscrever no nosso canal, acompanhar que as nossas mensagens têm sido transmitidas pelo YouTube, pelo Face. Então dê lá um joinha lá, uma curtida, leve essa palavra de conforto para outras pessoas. Então, resumindo, Deus realmente deixou ferramentas para mim e para você no mundo espiritual para vencermos realmente todo o ataque do inimigo. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, no nome de Jesus, e até o próximo vídeo. Um abraço a todos.